pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre radiações eletromagnéticas. Vivemos em um mundo envolvido por radiações eletromagnéticas, por todos os lados, né? Que até alguns séculos atrás não eram percebidas pelo homem, mas sempre existiram. A única forma de radiação que era percebida pelo homem era a luz, visível, né? Que vinha do Sol. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência, novas faixas de frequência dessa radiação foram descobertas pelo homem. Por isso, acredito que você já tenha ouvido falar de radiações eletromagnéticas, né? O que poucos sabem é que existe vários tipos de radiações eletromagnéticas e que a luz que enxergamos é apenas uma pequena faixa desse tipo de radiação, ok? Seja na comunicação, na internet, em alguns tratamentos ou exames médicos, no rádio, na TV, as radiações eletromagnéticas estão por toda parte. Mas, afinal, o que são as radiações eletromagnéticas? As radiações eletromagnéticas são ondas que se propagam no vácuo ou no ar em alta velocidade, tá? Ué, mas de que velocidade estou falando, né? A famosa velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Muito rápido, né? Onde essas ondas se propagam? Aí você pergunta assim, mas eu não enxergo essas ondas quando eu falo no celular ou quando assisto TV. Pois é, por isso falamos que elas são eletromagnéticas, elas produzem uma movimentação, uma ondulação, mas o campo dessa oscilação é no campo da eletricidade e do magnetismo, e não é possível enxergar, tá? É o mesmo que acontece com os ímãs. Já viram aqueles ímãs que grudam um no outro, que atrai ferro, né? Já viram? Pois é. Eles se repelem, né? Os ímãs, eles se repelem ou eles se atraem, né? Isso é uma influência magnética, ok? Bom, vamos assistir um vídeo que traz algumas informações sobre as ondas eletromagnéticas e seus tipos, ok? Vamos lá? A poluição eletromagnética é gerada por nossa civilização moderna. Assim como o ar, um campo eletromagnético nos envolve. O espectro inclui todos os tipos de radiação: ondas de rádio, luz visível, infravermelha, ultravioleta, raios X e gama. É dividido em frequências e em radiação ionizante, como os raios X e gama, e não ionizante, desde a radiação de baixa frequência até alta, como a luz visível ao olho humano. Ondas emitidas por linhas elétricas, vias férreas e eletrodomésticos são de baixa frequência. Telas e placas de indução geram frequência mais elevada. Rádios FM e AM, Wi-Fi, micro-ondas, televisões e celulares usam frequência de rádio ou micro-ondas para funcionar. A radiação infravermelha é produzida principalmente por controles remotos e aquecedores. No topo do espectro não ionizante, os raios ultravioletas são emitidos por lâmpadas solares e halógenas. Toda essa radiação causa efeitos diferentes conforme o tipo e o tempo de exposição. Quanto mais elevada a frequência, mais curto o comprimento da onda e maiores os níveis de energia. E aí, gostaram do vídeo? Você deve estar se perguntando, né, se a exposição a essas ondas magnéticas fazem mal à saúde, não é mesmo?
Pois é. Mas é bom saber que, primeiramente, tudo depende da quantidade de energia. Uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. As não ionizantes, elas possuem relativamente baixa energia, estão sempre à nossa volta. Sem elas, nós não poderíamos apreciar um programa de TV, por exemplo, né, aqui na nossa casa, aí na sua casa, ou até cozinhar em nosso forno micro-ondas, né, para quem tem micro-ondas. Já a radiação ionizante, elas podem causar diversos efeitos para o organismo. Esses efeitos vão depender do quê? Do tempo de exposição, da quantidade de radiação absorvida e da intensidade da fonte emissora. A radiação ionizante ela está presente, por exemplo, nos exames de imagem e também em alguns tipos de terapia, raio-x, tomografia, radioterapia, né? Acredito que vocês já devem ter feito ou acompanhado algum familiar na realização de um exame de raio-x para verificar alguma fratura, alguma coisa desse tipo, não? Quando vamos realizar exames de imagem, né, como por exemplo raio-x ou tomografia, geralmente nós recebemos um avental ou um colete de chumbo, né, que é aquela vestimenta obrigatória de proteção radiológica, né? Ela tem o objetivo de proteger o usuário diante de uma possível exposição à radiação, né? Essa radiação que é emitida aí pelos aparelhos radiológicos, ok? Além disso, para a realização de alguns tipos de exames de tomografia, pode ser necessário que peça para retirar objetos metálicos do corpo, né? Como anéis, pulseiras, brincos, piercings, né? Ou roupas que contenham peças de metal, né? Botões de metal, fivelas e zippers, né? A atração entre o ímã da ressonância magnética e o metal, ela pode causar um incômodo, ou até mesmo uma lesão, né? Ou interferir na captura da imagem, dificultando aí o diagnóstico necessário, né? Vocês conseguem imaginar o mundo sem essas tecnologias que consideramos essenciais hoje em dia, como por exemplo os computadores, os aviões, os televisores e também sem aparelhos de raio-x? Como seria? Né? Antes da descoberta do raio-x, não havia como observar o interior do corpo humano sem utilizar um bisturi, né? E realizar cirurgias exploratórias, tá? Pacientes que tinham ossos quebrados, tumores ou até mesmo algum ferimento, a bala, né? Eram diagnosticados apenas pelo exame físico e pelo melhor palpite do médico. Imagine nesse momento de pandemia. Como seria difícil verificar a situação dos pulmões dos pacientes sem essa tecnologia. Se com ela já não é fácil, você imagine sem ela. E sem o celular? Você já imaginou como seria a sua vida sem o celular? Né? Esse aparelhinho aqui que quase faz parte do corpo humano da gente, né? Seja para consultar informações, conversar com amigos, né, e familiares, ou apenas entreter, né? Os celulares não saem das nossas mãos. Um problema provocado pelo consumo desses aparelhos é a necessidade de atualização dos modelos, né, que levam as pessoas a trocarem celulares, né, trocarem de aparelhos com muita frequência, né? Todo ano tem um modelo novo, né? O que gera uma grande quantidade de lixo tecnológico. Mas o que é lixo tecnológico?
lixo eletrônico ou lixo tecnológico é todo o lixo proveniente de materiais eletrônicos, né? O excesso de lixo eletrônico ele pode causar diversos impactos negativos no meio ambiente, né? Pois os aparelhos eletrônicos eles são produzidos com materiais, né? Por exemplo, como o cobre, o alumínio e metais pesados, né? Como o mercúrio, o chumbo, materiais extremamente poluentes que podem comprometer o meio ambiente ao serem absorvidos pelo solo e pelos depósitos de água subterrânea, ok? Comprometendo aí o equilíbrio ecológico e provocando doenças, tá? Por exemplo, pilhas e baterias são exemplo desse lixo que deve ser descartado de forma correta. Você tem pilhas e baterias usadas aí em casa, na sua casa? Pessoal, lembremos que uma bateria, né, ou a pilha, nada mais é do que esse recipiente onde através de reações químicas se obtém uma corrente elétrica, né? Agora, depois que acabar a sua capacidade de geração de energia, pilhas e baterias precisam ser depositadas em locais especiais, tá? Pois contém materiais tóxicos e não podem ser jogadas no lixo de casa, né? A responsabilidade por recolher e encaminhar adequadamente as pilhas após o uso é do fabricante, tá? Por isso elas devem ser entregues em estabelecimentos ou assistências técnicas, né, autorizadas, para que eles repassem esses resíduos aos fabricantes ou às importadoras, né? Essa ação, ela recebe o nome de logística reversa, ok? Na logística reversa ocorre a coleta e a restituição dos resíduos sólidos, né, ao setor empresarial, que poderá reaproveitar os resíduos em seu ciclo produtivo, ok? Ou dar uma destinação final ambientalmente adequada a estes resíduos, tá? Então, é uma logística reversa, por quê? Os produtos, após seu uso, retornam ao consumidor, né? Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles são obrigados a estruturar e implementar a logística reversa. Outro material que não pode ser descartado em lixo comum são as radiografias ou raio-x, comumente conhecidas e muito utilizadas na medicina, né, para identificar traumas e lesões, como nós já falamos aqui no decorrer desse programa, ok? Como estes exames são muito importantes, né, no histórico de saúde de uma pessoa, costuma ser guardado por muito tempo, né? E quando não são úteis, são descartados sem o cuidado apropriado. Olha aí, né? Eles possuem materiais tóxicos, tá? Como por exemplo, amônia, cromo e metanol, né? Que podem contaminar o solo e a água,
mas se forem destinados corretamente, eles podem ser transformados em prata, por exemplo. Olha que interessante, né? Falando em descarte adequado, vamos assistir um vídeo que apresenta aí as preocupações sobre o destino final de pilhas e baterias. Preste atenção nisso aí. O que seria do mundo sem pilhas e baterias? Já pensou nisso? Hoje em dia não tem como imaginar isso não, né? A gente no dia a dia está sempre envolvido com esses aparelhos. Não, nunca pensei nisso. Não sei, acho que seria mais prático até, inclusive. Mais sustentável até também. Não teríamos muitos meios de comunicação, né? Muita coisa depende hoje de bateria, de pilha. Esse pessoal aí tá mais que certo. Quando a gente fala em pilhas e baterias, podemos citar dezenas de objetos que só funcionam por causa delas. Quer ver só? Imagina você ficar sem celular, rádio portátil, relógio de parede, controle remoto, tablet, notebook. É melhor parar por aqui, né? O que a gente pode afirmar é que todo brasileiro depende de pelo menos uma pilha ou bateria. Se somos mais de 200 milhões de habitantes no país, imagina só a quantidade de materiais como esses que nós usamos e descartamos. Digamos que é quase impossível de se calcular. E claro, considerando que pilhas e baterias têm vida útil, acaba a energia num piscar de olhos. É ou não é? Milena sabe bem do que estamos falando. Nossa equipe foi até a casa dela, no Lago Sul, no Distrito Federal. Ela mora com o marido e os 2 filhos, o Thomas, de 6 anos, e a pequena Melissa, de 3. Esse casalzinho faz uma bagunça daquelas, como qualquer criança. É brinquedo para todo lado. Parece que nunca acaba a diversão. Agora tem um detalhe, praticamente 100% desses brinquedos são movidos a pilhas ou baterias. É um volume muito grande de pilhas, porque desde a escova de dente até quase todos os brinquedos que os meninos têm, a gente usa pilha. Então, a gente compra em uma quantidade muito grande e o descarte a gente acaba não fazendo da maneira correta, muitas vezes porque a gente sabe que tem um lugar onde você pode depositar a pilha, mas a pilha nunca está no carro na hora que você passa naquele lugar. E aí a gente acaba vacilando mesmo, colocando a pilha às vezes no lixo, né? Eu tenho assim um saco de pilhas que um dia eu vou descartar em algum lugar, mas assim, não é uma coisa que eu fico pensando todo dia, onde que está o lugar onde eu vou colocar essas pilhas, entendeu? Thomas e Melissa ainda não têm noção da quantidade de pilhas e baterias que eles usam sem dó nenhuma. Mas os pais perceberam isso no bolso. Foi quando Milena decidiu guardar tudo numa caixinha. Ela sabe que descartar esse material junto com o lixo doméstico não é uma boa opção, mas tem um problema. Milena confessa, não sabe o que fazer com as pilhas e baterias usadas. Você fica meio de mãos atadas, porque você não sabe direito onde colocar. A mesma coisa com bateria de celular, né, carregadores, essas coisas que a gente sabe que não deve ser feito um descarte no lixo comum, mas também eu acho que assim, a gente devia ter mais orientação em relação a onde jogar. A dúvida da Milena talvez seja a mesma de muita gente. E aí, o que fazer? Às vezes nós temos campanhas, essas campanhas provavelmente são temporárias, mas por meio, no caso de pilhas e baterias, essa informação está no site da ABINE, Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos. É ABINE, com 2 S no final, .org.br. Além disso, temos outras iniciativas voluntárias no país, por meio de shopping centers, grandes lojas de departamentos, redes de supermercado. E esses pontos de coleta, eles também são controlados pelos órgãos ambientais e seguem um destino adequado dos seus resíduos. Não tem para onde fugir, e as leis cobram isso. A Resolução 257 de 99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente determina que pilhas e baterias devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos ou à rede de assistência técnica, autorizada pelas indústrias. O consumidor deve sempre estar atento ao descarte de produtos
que não devem ser jogados no lixo, como eletrônicos, serve as pilhas, as baterias, lâmpadas, eletrônicos de uma maneira geral, aparelhos de televisão, micro-ondas, eletrodomésticos. Hoje, nós estamos estruturando um sistema de obrigação de recolhimento, mas já há pontos de coleta. Convenhamos, é uma questão de bom senso. No Brasil são produzidas cerca de 800 milhões de pilhas comuns por ano. Uma parte desses resíduos descartados, dos produtos fora de uso, ela pode ser reciclada no Brasil. O Brasil tem várias empresas que fazem reciclagem, por exemplo, de baterias automotivas. E a recuperação do chumbo, da carcaça de plástico também é recuperada. Bateria de celular não, existem poucas empresas no mundo que fazem essa reciclagem. Não mais do que meia dúzia de empresas fazem reciclagem de baterias de celular. Mas as baterias pequenas, de pequenos aparelhos eletrônicos, elas ainda não são economicamente viável, ela não é economicamente viável a sua reciclagem. Se todo mundo procurasse um ponto de coleta, estava tudo certo. Você sabia que apenas uma pilha jogada na natureza pode contaminar o solo por aproximadamente 50 anos? Prejudica também lençóis freáticos e cursos d'água. O efeito é devastador. Atinge a fauna e a flora das regiões próximas. Quando você joga ele no lixo, você disponibiliza ele no meio ambiente de uma maneira inadequada. Então, em algum momento, aqui o material é todo lacrado, né? Ele é inerte, vamos dizer assim. Mas quando você deixa ele disposto no meio ambiente, chuva, sol, variações de temperatura, ressecamento do material, ele se abre. E ao se abrir, ele fica disponível para o meio ambiente. Se a gente tentasse arriscar a quantidade de pilhas e baterias que o Brasil produz, talvez a melhor imagem seria esta: uma verdadeira montanha de lixo tóxico. No processo de uso, não só de bateria, né, de uma pilha, de uma bateria, formam-se vários compostos químicos lá. Dentre eles, alguns que podem ser, que a gente chama de comburentes, né, que quando entra em contato com oxigênio, aliás, o combustível com o oxigênio, que é o comburente, quando eles se juntam, ocorre a queima. E a queima ela pode ser uma queima vigorosa. E aí vem a explosão. Já que o químico citou o exemplo de acidentes que podem acontecer, a gente aproveita para te fazer uma pergunta. Seria possível, por exemplo, explodir uma bateria de celular carregando? Vamos lá, mito ou verdade? O que você acha? Verdade! Na imprensa existem vários relatos de pessoas que dormem com o seu celular carregando, né, e se queimam. Por quê? Por algum motivo, ocorreu alguma reação dentro da bateria durante o processo de carga, né, que gerou algum composto que explode. Viram só, né? Dando o descarte correto a determinados materiais, podemos cuidar do nosso meio, do meio ambiente, né? Isso é muito importante, tá? Agora, para mostrar que vocês entenderam tudo o que foi falado durante o nosso programa de hoje, eu vou fazer uma proposta de exercício, de atividade para você. Você já ouviu falar em história em quadrinhos, gibi, desenho em quadrinhos? Então, a proposta para a sua atividade é justamente essa. Você pode fazer uma tirinha só, com 3, 4 quadrinhos, aonde um personagem explica para o outro quais são os perigos de um descarte incorreto, né? Ou até mesmo, vamos simplificar, você pode fazer uma tirinha com história usando, você vai desenhar, você vai inventar esse personagem, tá? Se você não sabe desenhar, pode fazer até o palitinho mesmo, né? Um palitinho conversando com o outro, sabe aquele menininho palitinho? Pois é, você pode fazer isso também. Então você vai fazer um personagem conversando com o outro e esse personagem explicando para o outro por que ele não pode jogar pilha
ou bateria no lixo comum, né? E o que pode acontecer. Deu para você entender? Então, se você conseguiu entender tudo que nós falamos hoje aqui sobre essas questões do descarte, então agora é sua vez. Faça lá uma história em quadrinhos, você vai inventar isso, você vai inventar os personagens. Pode ser dois personagens, tá? Um conversando com o outro, aonde um diz para o outro por que não pode descartar as pilhas ou as baterias em lixo comum. E aonde é que tem que descartar isso, tá? Tudo bem? Então, faça a sua tirinha, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com os seus professores, compartilhe com seus colegas e compartilhe também em hashtag Saberes em Casa EJA, tá? Peça para o seu coordenador da sua escola ou para o seu professor compartilhar aqui também em hashtag Saberes em Casa EJA, porque nós queremos pegar a sua tirinha e mostrar aqui nos nossos próximos programas, tá? Estou contando com você, tá? Eu sei que dentro de você aí existe um artista em potencial e sei que você entendeu bastante do que nós falamos hoje, ok? Bom, pessoal, foi muito bom estar com vocês hoje. Eu espero vocês no próximo programa. Fiquem bem, se cuidem e até lá!